Olá, meus amigos, bem-vindos! Hoje o tema também é muito legal, sobre a paz, né? Então, a paz virá quando você acordar. É muito interessante. Então, se você tiver interesse em continuar assistindo esse vídeo, saber um pouco mais sobre esse tema e o que você deve fazer para ter um pouco mais de paz, acabar com a sua angústia, assista esse vídeo. Aqui é Sara Lurbacos e eu espero que você goste. Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo. Isso é paz. Tem outros vídeos, eu filmei muito nova. Filmei com 16 anos. Então eu tô sofrendo porque eu não tenho dinheiro. Ok, eu tô cheio de dívida. Ok. Vamos falar sobre a paz, então? Quando que a paz vai chegar para você? Então, quando que a gente não tem paz, né, pessoal? Quando a gente tá angustiado, triste, quando você vai dormir e um tema não sai da sua cabeça, ou quando você tem depressão, são assuntos que não saem da sua cabeça, que te angustiam, que te deixam triste, com culpa, com medo. E isso afasta a paz, né? Afasta aquele sentimento tão gostoso de estar no lugar certo. Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo. Isso é paz. Eu lembro a primeira vez na minha vida que eu senti o que era paz. Hoje eu sei que era paz, mas na época eu não sabia. Eu devia ter em torno de uns 7 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu estava deitada na minha sala, eu morava em Guarulhos. Eu tava deitada no sofá na sala e eu senti uma sensação assim de... parece um silêncio interno muito grande, uma coisa assim, um silêncio e uma coisa densa assim também, mas ao mesmo tempo leve dentro de mim, homogênea. Eu senti uma coisa assim, sabe, meio que flutuando dentro de mim. E eu sentia que eu não tinha mais nada para fazer, que tudo que eu tinha feito estava certo. Com 7 anos, eu nunca mais me esqueci dessa sensação. E eu lembro que durante vários anos que se passaram, eu ficava pensando assim, uma vez eu senti aquela sensação, era tão gostoso, foi tão gostoso uma vez quando eu senti, eu lembrava. E hoje eu tenho a noção do que o que eu senti foi a sensação de paz, né? E nunca mais saiu da minha cabeça. Eu falei, caramba, eu sei qual foi a primeira vez que eu senti paz na minha vida. Então hoje eu quero ensinar pra vocês o que você tem que fazer pra acordar. Acordar, sair desse sentimento ruim, de tristeza, de angústia e começar a paz dentro de você. Algumas religiões, todas as religiões na verdade, elas ensinam coisas boas, coisas para te levarem, né, num caminho da luz. E eu gosto, dependendo de uma coisa ou outra, pegar ensinamentos de qualquer tipo de religião, tá? E o que eu falo muito sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, e nas religiões é muito comum a gente ouvir a reforma íntima, que é a mesma coisa, tá? Então hoje o que eu quero falar pra vocês, qual que é o caminho que você tem que fazer para encontrar paz, para você acordar, sair daquele sentimento de medo, de culpa, de revolta, né? Hoje eu vou te falar sobre os 4 passos, tá, do budismo, que são as 4 nobres verdades. Talvez você já conheça ou talvez não, tá? Então eu já quero te explicar, é um caminho super simples, que ele é simples de você entender. Talvez não seja tão simples de você colocar na prática por uma questão de comodismo, tá? Por você ser o seu inimigo, por você ser o seu obsessor, mas a mecânica, para você entender, é muito fácil. Então, primeiro, o que você tem que entender, o que você tem para encontrar a paz, para você acordar? Existe o sofrimento, né? Então, se você sofre por algum motivo, ok, tô sofrendo, ele existe, bacana. O segundo, o sofrimento, ele tem uma causa. Você tem que, bom, então eu sofro por causa daquele motivo, ok. O terceiro, o sofrimento, ele tem um fim. Você pode pensar nisso. O que eu tô sofrendo, ele pode ter um fim, esse meu sofrimento, tá? E o quarto, existe um caminho para finalizar esse sofrimento.
Então, quando você segue esse passo a passo para entender um problema, você para de sofrer e a paz vem, tá? A paz vem porque você entende, você sai da ignorância, você sai do mundo de mentiras. Então, quando você sai e tem uma consciência limpa, você fica em paz, porque você sabe o que você tem que fazer. Então, eu vou te dar um exemplo também, como seguir esses 4 passos. Por exemplo, se você tem um problema na sua vida financeira e você precisa resolver. Olha, Sara, eu sofro porque eu não tenho dinheiro, isso me acarreta outros problemas. Então, vamos lá. Ok, você está sofrendo, certo? Ok, então o sofrimento existe. O segundo, ele tem uma causa, certo, Sara? Então, eu estou sofrendo porque eu não tenho dinheiro. Ok, eu tô cheia de dívida. Ok. O terceiro, o sofrimento ele pode ter um fim. Sara, realmente ele pode ter um fim. Se eu tiver dinheiro, ele vai ter um fim. E isso te tira a paz completamente, faz você sofrer. Quarto, qual é o caminho para acabar com esse sofrimento? O que você tem que fazer para acabar com esse sofrimento? Claro que uma forma simples, o que é? É você arrumar um trabalho, fazer um curso e esse retorno vai vir com o tempo, né? Ou se é uma coisa mais imediata, e qual que é o caminho mais rápido, de repente, para eu conseguir, de forma, né, real, né, não usando de coisas ilegais aí, para conseguir esse dinheiro? Então, você encontrar. Muitas vezes, esse retorno, ele pode demorar um pouquinho, dependendo do seu tipo do problema, do sofrimento, ele pode demorar um pouquinho. Mas quando você entende essas quatro nobres verdades do budismo, quando você entende que tem esse caminho, você para de sofrer, você fica em paz, porque você fala, o que você pensa? Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Isso é reforma íntima. Isso é autoconhecimento. A gente tem que se questionar o tempo inteiro. E eu não canso de falar isso pra vocês. A gente tem que se questionar, tá? Então eu te dei um exemplo, por exemplo, do problema financeiro. Mas pode ser vários problemas. Olha, Sara, eu sofro, por exemplo, eu vou te dar um sofrimento meu. Vou te dar um exemplo de um sofrimento que eu tive muitos anos na minha vida. Como eu já comentei em outros vídeos, eu fui mãe muito nova. Fui mãe com 16 anos. E eu não dei a atenção que eu deveria pro meu filho nessa fase. Então, durante muitos anos, eu não tinha paz. Quando eu pensava nesse assunto, eu não ficava em paz. Me dava uma angústia. Meu Deus, eu não cuidei dele como eu deveria. Nessa fase eu tinha começado a trabalhar logo depois. Aí depois eu comecei a fazer faculdade, não tinha tempo também, ficava o dia inteiro fora. E eu me culpava muito por causa disso. Pela minha ausência com o meu filho logo de pequeno. E eu sofria, então quer dizer, eu não tinha paz. Então, o que acontece? Qual que é o exemplo que eu posso colocar para vocês perceberem no meu exemplo de vida? Eu sofria, certo? Ok, primeira nobre verdade. Segundo, o sofrimento ele pode ter um fim. Eu não sabia se ele poderia ter um fim ou não. Mas eu falei, meu Deus, como que eu vou colocar um fim nesse meu sofrimento numa coisa que já passou? Não é uma coisa que eu vou mudar. Como que eu vou fazer pra... Mas, ok, tá, ele pode ter um fim. Vamos ver se eu consigo pôr o fim nele. Mas ele pode ter um fim, tá. Terceiro. Não, desculpa. O segundo, né, é que ele tem causas. Qual que era a causa do meu sofrimento? Era eu me culpar pela ausência do meu filho. O terceiro, o que é? É saber que ele pode ter um fim. O quarto, qual que era o caminho que eu tinha que fazer para eu parar de me martirizar pela falta que eu fiz na vida do meu filho? Eu tinha 2 caminhos. Me perdoar. Então, quando eu comecei a me perdoar por tudo que aconteceu e aceitar que passou, que eu não vou mudar, e quando eu aceitei que, além de me perdoar, eu poderia fazer diferente hoje e compensar o meu amor hoje por ele, dando muito mais amor e carinho, muito mais ensinamento do que eu não tive, eu parei de sofrer, eu tive paz.
Hoje, quando eu penso no que passou, eu não tenho mais, eu não me culpo mais, eu não sofro mais com isso, eu tenho paz. Eu falo, não, eu já entendi o que eu tinha que entender. Então, meus amigos, aplique, né, na sua vida essas 4 nobres verdades do budismo e faça uma reforma íntima no que te traz sofrimento para você acordar e ter paz, tá? Isso é um passo a passo fantástico que vai te ajudar a ver a vida de uma maneira diferente. E se mesmo quando você encontrar, né? Porque é muito bacana quando você encontra, você sabe o que tem que fazer para parar de sofrer, que é o 4º passo. Olha, tá, eu sei que para finalizar o meu sofrimento, para acabar com ele, eu tenho que fazer isso. Se quando você chega nesse estágio, você mesmo assim não faz, então eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir, que é Não se torne seu inimigo, né? Um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Porque se você chegar no 4º passo, você sabe o que tem que fazer e não faz, então, meu amigo, você pode estar sendo seu inimigo, você pode estar sendo seu obsessor. E aí a busca continua, tá? Mas se vigie, pratique essa reforma íntima, o autoconhecimento e siga as 4 nobres verdades do budismo, que ela é fantástica para te dar um norte para o caminho, para a paz. Você acorda e o sofrimento acaba, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, dê um joinha. Se quiser me deixar muito mais feliz, comente esse vídeo, dê uma sugestão. Assine meu canal se você tiver interesse em ser avisado quando eu postar novos vídeos. E é isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo. Isso é paz.